Nesse vídeo eu vou falar sobre uma forma rápida e uma forma devagar de um profissional do setor público ganhar mais dinheiro e aumentar a sua renda. Bom, quando eu falo de profissional do setor público, eu estou falando não apenas dos servidores públicos, né, concursados, mas também dos empregados públicos, das pessoas que estão em cargos de comissão há muito tempo do governo, das pessoas que são consultores do governo há muitos anos e de todos aqueles que entendem por dentro a máquina pública. E aí de todas as esferas, né, administrativas, municipal, estadual e federal, e claro, de todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário e do Ministério Público. Então, qual é a importância de você pensar em aumentar a sua renda como servidor? Olha, talvez o local mais confortável em termos de trabalho, né, para se estar é o serviço público. Porque ele é estável, né, no sentido de que ele te paga regularmente um valor fixo, que ele já te disse antes, e ele te paga exatamente no mesmo dia, é um reloginho. Então, essa é a parte que o governo consegue fazer muito bem para você. No entanto, tem um problema dentro do governo, um problema trabalhista também, um problema de situação de trabalho. Ou seja, você tem um salário fixo que muda muito pouco, né, ano a ano, ou seja, você vai ter algum tipo de reajuste que muitas vezes nem vai cobrir a inflação. Às vezes você vai ter uma promoção, uma progressão funcional que vai te dar um pouquinho mais de dinheiro, mas não vai, com certeza, mudar a tua vida, né? E, por outro lado, você tem uma despesa crescente. Então, provavelmente, quando você entrou no governo, você tinha um nível de despesa menor, talvez você não fosse casado, talvez você não tivesse a quantidade de filhos que você tem hoje, talvez você morasse num apartamento menor, era um apartamento alugado e depois você comprou e agora precisou financiar. Talvez você tenha comprado um carro mais confortável para viajar com sua família, talvez tenha pensado em viajar um pouco mais, conhecer o exterior, entre outros hobbies e necessidades que vão surgindo ao longo dos anos. Então, por um lado, a gente tem uma receita fixa, mais ou menos fixa, e uma despesa que é crescente ao longo dos anos. Então, fica claro que em algum momento a curva da despesa vai encontrar a sua curva ali constante da sua receita, ou seja, dos seus salários que você ganha todo mês. E aí o que tem de ideia fixa, né, dentro dos profissionais do setor público? E aí de todos os tipos, né, todos os tipos de profissionais do setor público. Olha, se eu quiser ganhar um pouco mais de dinheiro, ou ganhar muito mais dinheiro, eu deveria fazer um novo concurso. Então, qual é a lógica por trás? Se eu sou técnico judiciário, eu posso estudar mais e ser analista judiciário. E se eu for analista judiciário, eu posso pensar em outro cargo para, sei lá, fazer um concurso e aí eu vou ter um salário maior. Qual é o problema dessa lógica? É que dentro da lógica do concurso, do novo cargo, você vai ter uma gaiola maior a cada momento, né? A cada cargo que você conseguir passar, um cargo que paga mais. No entanto, você ainda vai estar naquela mesma gaiola da renda chegando todos os meses de forma fixa e da sua despesa crescendo. Eu mesmo tenho um amigo que começou como nível médio, assistente administrativo de um ministério, e era muito bom, ele era um cara jovem, né? Era muito bom no começo, e aí ele casou e começou a fazer um concurso para ser analista administrativo do Ministério. A partir do momento que ele entrou como analista, ele começou a ganhar um pouco mais e em poucos meses a despesa dele consumiu todo o salário ou quase todo o salário. Nasceu um filho e ele precisou estudar e aí ele virou
um analista de agência reguladora. E a partir daquele momento ele começou a estudar direito porque ele queria ser defensor público, e aí não passou para defensor, passou para delegado, e sempre seguindo a mesma lógica, ou seja, ele ganhava mais, as despesas batiam naquela receita que ele tinha, e ele não sabia mais o que fazer, a não ser fazer um novo concurso. O problema é que o novo concurso demorava meses e às vezes anos para você conseguir passar naquele concurso. Um dia você vai conseguir, mas isso pode demorar anos e isso vai te consumir uma carga de tempo que, a depender do momento que você esteja na sua vida, você não vai conseguir despender para isso. Então, há outras formas, talvez mais inteligentes, de ganhar dinheiro sendo um servidor público, né? Que não é só aumentar a sua gaiola do concurso, mas talvez abrir a portinha lá e você sair da gaiola para arrumar novos voos. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar uma forma rápida e uma forma mais lenta de ganhar mais dinheiro sendo um profissional do setor público. A forma rápida é entrar no mercado educacional, ou seja, dentro do serviço público, e eu já trabalhei no serviço público e hoje estou no setor privado, né, sou um servidor licenciado, eu nunca conheci um ambiente tão escolarizado como no serviço público. Eu levantei aqui as últimas estatísticas e dentro do setor público, do Serviço Público Federal, 15% dos servidores têm doutorado. Isso não acontece em nenhum outro lugar no setor privado, tá? Isso aí é uma questão realmente do serviço público, esse nível elevado de escolaridade e às vezes até excessivo de escolaridade, né? Você percebe que tem doutores, pós-doutores, mestres, trabalhando com coisas que não aproveitam, né, na plenitude o potencial e as capacidades desses servidores, né? Então, o primeiro ponto, né, a primeira forma de ganhar mais dinheiro é dar aulas em faculdades, né, faculdades particulares de graduação, de pós-graduação, a depender do seu nível, né, de escolaridade, mas em todos os casos, com certeza, dar aulas em cursinho. E aí, do que você precisa para começar? Ora, em qualquer cidade maior, tem 10, 20, 25 universidades onde você pode oferecer o seu serviço em horários que são mais demandados pela universidade particular, horários noturnos, né, por exemplo, e que você consegue fazer mesmo trabalhando ali as suas 8 horas dentro do serviço público. Eu mesmo comecei a minha primeira fonte de renda numa universidade aqui em Brasília, e dentro dessa universidade havia aqueles primeiros horários ali da manhã, né, as aulas começavam às 7 da manhã e cabiam exatamente no horário que eu tinha disponível, né, antes de entrar no serviço do setor público. Então, para mim, o que aconteceu, o que foi de bom, né, o que teve de interessante de entrar e dar aulas numa faculdade particular? O primeiro ponto foi a questão claro, da renda a mais, né, mas também a questão do networking, né? Ali eu conheci pessoas da minha área altamente especializadas em algum tipo, né, em algum serviço, em algum setor, em alguma matéria, que eu via aquele professor como uma autoridade na área dele, mas ele também me via como uma autoridade na minha área. Então, no meu caso, por exemplo, de engenharia, eu via aquelas pessoas ali da engenharia, sei lá, estrutural, como autoridades naquela área, e eles viam a minha área específica de hidráulica, saneamento, né, de políticas, de política pública para essa área, como uma autoridade. E o que isso te gera de oportunidades? A partir do momento que você é visto como uma autoridade em determinada área,
Os projetos que aqueles professores, por exemplo, não conseguem executar, eles tendem a te passar. Então, imagine que haja um projeto na área de direito civil, direito dos contratos. E a demanda para o projeto cai no professor de direito penal. O professor de direito penal, ele rapidamente vai apresentar ao professor dos contratos, né, de direito dos contratos, aquela demanda para ver se ele consegue executar. Ora, isso não acontece no serviço público, não, pelo menos de forma paga. Quando você entra numa universidade, quando você vira professor, quando você gera autoridade na sua área, o serviço meio que vem naturalmente. Então você começa a ter acesso, né, a consultorias, a projetos de engenharia, a ações judiciais, a trabalhos internacionais que aproveitam a tua área de especialização e te mostram como uma autoridade no setor. Na minha experiência, até alguns alunos chegavam com demandas específicas de empresas que queriam tirar alguma dúvida sobre determinado tema, de grupos escolares que estavam abrindo empresas, mas que queria uma consultoria específica do que fazer, quando. Essa experiência que você leva pode ser muito rentável para você. Além, claro, você vai ser pago por hora aula, mas não é a principal parte, né? A melhor parte é estar exposto e trazer clientes, entre aspas, né? Trazer pessoas interessadas no seu serviço quase que naturalmente. Então, como é que você pode começar, né? No meu caso específico, eu tinha um colega que era professor da universidade. E ele sabia do meu interesse, porque eu comentava, sempre tinha interesse de saber o que ele fazia, o que dava para fazer ali sendo professor. Ele foi me explicando. E aí ele precisou sair da universidade, ele não quis mais trabalhar, a vida dele, né, ficou um pouco mais corrida e ele queria passar esse trabalho para alguém. A primeira pessoa que ele pensou fui eu. Mas há outra forma de fazer, né, que eu usei depois, que é se oferecer, inclusive às vezes de alguma forma pro bono, ou seja, você negociar com os coordenadores de curso, dos cursos que você tem interesse em dar aulas, momentos, né? Ou seja, aulas que você pode dar ali de graça naquela matéria, para que ele veja se é bom, se funciona, para que os alunos avaliem, né? Se você é um bom professor, se você está entregando o que foi pedido ali, né? Se está entregando valor. E é muito difícil que você, como servidor público de uma área específica, não entregue valor para um estudante de graduação ou para um estudante de cursinho, né? Na verdade, você passou por muita coisa que ele apenas imagina que vai passar um dia. Então, é claro que você tem toda a condição de entrar nessa área e de fazer um excelente trabalho e ver resultados nos alunos. Tem uma outra oportunidade que tem dentro das universidades, que é, quando você entra em uma matéria, tem matérias relacionadas àquela que você leciona, né? Que, por alguma razão, os professores saem. Há uma rotatividade de professores nas universidades particulares também. E nos cursinhos, claro, obviamente. Então, sempre que um professor de uma área similar à que você leciona sai, a faculdade tende a te chamar para dar aula daquela matéria também. Então, isso está sempre acontecendo, tanto dentro de uma mesma estrutura universitária, dentro de um mesmo cursinho, como entre universidades diferentes e cursinhos diferentes. Então, você dá aula de uma determinada matéria no cursinho A. O cursinho D, ele sabe que você dá aquela matéria e que você gera resultados para os seus alunos. Então, ele tenta também dizer, olha, você não quer dar aula aqui também? Ou você não quer ser exclusivo do meu cursinho por um valor melhor?
Então, essas oportunidades sempre chegam para quem dá aula em universidades e cursinhos. Então, é excelente para, a partir de um pequeno aumento da renda, você ter um grande aumento da renda, né, e estar exposto a novas oportunidades que o serviço público, infelizmente, não te dá. Então, eu falei de uma forma rápida de ganhar dinheiro, isso aí em poucos meses, em poucas semanas, você já consegue implementar, isso é um passo a passo que é simples, né? E eu vou te falar de uma forma mais lenta, uma forma devagar de você aumentar a sua renda sendo servidor público, que é, na verdade, você se preparar para sair do serviço público e trabalhar no setor privado, seja como um empregado do setor privado, seja como um empresário, ou seja, você montar a sua própria empresa, em sociedade ou não, para atuar dentro do setor privado. Para isso, você vai precisar, claro, tirar uma licença do serviço público, tirar uma licença do setor público, e aí você precisa checar, claro, na sua carreira, quais são as condicionantes que você tem que cumprir, né? Ou seja, quais são os requisitos. Às vezes, se você teve um cargo, você precisa ficar por alguns meses ali de quarentena, né, para conseguir sair do setor privado, mas o fato é que a maioria das carreiras não tem isso. E você consegue pedir uma licença e atuar no setor privado de forma muito rápida, né? E aí você pode estar pensando o seguinte: qual é o benefício de sair do setor público para o setor privado? A gente vive num país em que trabalhar para o setor público é quase um título por si só. Então, eu sou servidor público, eu passei num concurso, eu tenho um cargo público, né, se você é comissionado, eu trabalho com consultoria para o setor público. Então, o setor público, de uma maneira geral, como contratante, ele é muito bem visto e bem-vindo, ou seja, trabalhar para o governo é uma coisa que muitas pessoas no Brasil querem, talvez alguns milhões de pessoas queiram. No entanto, o setor privado tem uma visão um pouco do contrário, né? Ou seja, nossa, você trabalha para o setor privado, mas eles te exploram, né? Tem muito essa visão de explorar o trabalhador. Mas o fato é que, se você sai do setor público para ir para o setor privado, ninguém sai para uma coisa pior, né? Você vai se preparar para um nível de renda maior, cujas oportunidades de aumento ao longo dos meses, ao longo dos anos, sejam exponenciais. E você perca, né? Você saia daquela gaiola do governo, né? Que pode, claro, aumentar, né? Se você passar em outros cargos, se você for promovido, se você pegar um cargo comissionado muito alto, ou seja, você tem um nível de renda maior por algum momento, mas o setor privado, na verdade, não tem limites, né, para o quanto você pode ganhar. O setor privado não tem teto do serviço público, o setor privado depende muito do teu nível de resultado, nível de resposta àquele trabalho, mas o fato é que muitas empresas têm interesse em contratar pessoas que saibam como funciona o setor público. Isso pode ser no início contraintuitivo, porque você deve pensar que o setor privado não tem uma relação muito forte com o setor público, ou seja, os processos do setor privado, eles não se alinham, eles não estão aderentes aos processos do setor público. E isso é um engano muito grande. Você percebe que as empresas, mesmo as grandes empresas, elas têm dificuldade em entender como o governo funciona. Então imagine que você seja o servidor de um tribunal, você seja um analista judiciário. Você tem completa clareza de como um processo judicial funciona, de como ele é trabalhado internamente, de como cada juiz, cada desembargador, cada ministro pensa, de como funcionam as secretarias dos gabinetes, de como funcionam as estruturas administrativas do judiciário.
E isso, por si só, já tem muito valor. Por quê? Porque o setor privado, tipicamente, ele precisa pensar em como gerar resultados. Então, enquanto nós servidores, estamos pensando nos melhores processos que garantam a maior rigidez, que não tenha corrupção, que seja facilmente controlável pelos órgãos de controle, pelos órgãos de defesa de Estado, o setor privado está querendo processos o mais eficientes possível para gerar resultados. No entanto, o setor privado e o setor público se encontram em determinados momentos, por exemplo, quando eles ingressam com uma ação judicial. E aí você pensa, mas nem toda empresa ingressa com uma ação judicial diretamente, né? Ou seja, tem um corpo de advogados ali da empresa para ingressar com ação judicial. Ou seja, só quem deveria saber, né, só quem deveria ter esse conhecimento do setor de como funciona um processo judicial é o escritório de advocacia, por exemplo, privado. Mas isso não é verdade nem para os escritórios de advocacia. Você percebe, por exemplo, que há diversos profissionais da área de direito que não conseguem escrever uma norma, que não conseguem escrever uma portaria, que não conseguem ler e entender o racional de uma portaria, de um decreto, de uma resolução, coisa que o profissional do setor público consegue entender perfeitamente. Outro ponto que o setor privado tem dificuldade de entender é o protocolo. Ou seja, o setor público ele é mais protocolar, né? A gente trata um ministro de Estado, um ministro do STF, o Procurador-Geral da República, um parlamentar, um senador, um deputado, de uma forma muito diferente do que a gente trata, por exemplo, um chefe de gabinete ou um assessor. E não é uma questão de falta de educação, né? Não é que eu trato o ministro de uma forma educada e um assessor, né, de uma forma grosseira. Mas é que há protocolos de aproximação, de fala, de abordagem que são diferentes e que para um servidor público é natural fazer. Para uma pessoa que trabalha no setor privado, é a coisa mais estranha do mundo, né? Ele não tem essa referência de protocolos, né, do que fazer a depender do nível da autoridade. Isso é uma coisa que o profissional do setor público desenrola, sabe como fazer, etc, etc. E é claro que um servidor público, uma pessoa que trabalha no setor público, né, um profissional do setor público, ele conhece mais a política. E não é a política que a gente lê no caderno de política, sei lá, da Folha de São Paulo, do Globo. É a política por dentro. É o que acontece por dentro dos processos políticos quando se imiscui ali nos trabalhos administrativos, né, no trabalho da administração pública. Então, a gente tem uma ideia muito mais perfeita de como o governo funciona, até porque a gente atua nos processos internos, né, do que qualquer profissional do setor privado. Então, para uma empresa privada, vale muito a pena contratar profissionais que entendam de determinado processo do setor público. É claro que se você for generalista, eu entendo de todos os processos do setor público, isso não deve funcionar muito. Mas se você foca a sua carreira em processos do setor público que tenham interesses, né, que tenham interesse do setor privado, ou seja, o setor privado tem interesse em saber como funciona aqueles processos, você tem, claro, uma chance muito maior de ter um produto, um serviço a ser oferecido que é muito valioso ao setor privado. É claro que eu estou falando de ser contratado, mas você pode montar, óbvio, a sua própria empresa que vende inteligência na área do setor público. Ou seja, eu sei como funciona um determinado processo de uma agência reguladora. Eu sei como funciona um determinado processo de um ministério, do parlamento. Eu sei como funciona exatamente o regimento do Senado. Então, a partir daquele conhecimento, claro, você tem uma série de serviços que você pode vender como inteligência, né? Então, olha, se eu tivesse na situação de uma empresa tal, eu faria isso. Isso
é o comum de se ver dos poucos servidores públicos que saem, né, para o setor privado. E o que você precisa, né, para sair do serviço público? Não é uma decisão fácil. Talvez os teus familiares, os teus amigos achem que você chegou no topo da carreira, né? De qualquer, sei lá, qualquer pessoa desejaria trabalhar no serviço público, né? Mas isso não é verdade. Se você tem o nível de escolaridade que um servidor público típico tem, ou seja, maior do que o setor privado para a mesma função, né? A sua função no setor público e a sua função no setor privado, provavelmente se você está no serviço público, você tem um nível maior de escolaridade. Então, por ter um nível maior de escolaridade e ter um conhecimento específico que tem valor monetário mesmo, você pode, claro, ganhar mais do que aquele profissional do setor privado. E tem uma questão no setor público que é uma oportunidade muito grande. Quando você tira uma licença, por exemplo, eu quero me licenciar para ver se dá certo as coisas no setor privado. Quando você se licencia, você sempre pode voltar. Ou seja, se você eventualmente falhar, não deu certo, volta para o serviço público e a vida continua. Mas, enquanto você está no setor privado, você vai perceber que, tal qual acontece com o professor, né, no cursinho ou na faculdade, onde os trabalhos vão aparecendo, isso também vai acontecer com o servidor que está na área privada. Por quê? Porque, primeiro, que o setor privado entende que aquele profissional ele não está ali por uma necessidade, né? Ele está ali por talvez uma experiência, e talvez ele fique ali a vida toda. Mas ele não precisaria, claro, estar ali naquele momento que ele poderia estar no governo, talvez muito bem posicionado, inclusive. Então, essa questão de sair para o setor privado, né, um servidor público, um profissional do setor público sair para o setor privado, é uma grande oportunidade. Porque talvez você pense que as pessoas que estão ganhando mais que você no setor privado são pessoas muito inteligentes, que geram mais resultados que você, talvez mais escolarizadas, e que saibam, né, trabalhar e saibam gerar realmente resultados mensuráveis para aquilo que a empresa precisa. E eu tenho que te falar que, baseado na minha experiência do setor público e do setor privado, essa percepção é apenas um espantalho, é um moinho de vento. Você acha que é uma coisa maior do que é. Porque dentro do setor público, sinceramente, foi onde eu conheci as pessoas mais inteligentes, né, com quem eu já tive contato. Então, são as pessoas que estudaram mais, são as pessoas que têm domínio de idiomas estrangeiros, são as pessoas que têm algum tipo, às vezes, de experiência internacional, que estudam de uma maneira, né, a quantidade de tempo que passaram nas universidades ou fizeram atualizações, ou fizeram até cursos dentro do governo, né, nas escolas de governo, não tem nenhum tipo de comparação com os profissionais do setor privado. E aí talvez o que possa gerar algum medo em você é a questão da estabilidade. Mas o servidor público, né, o profissional do setor público, ele tem uma série de meios, né, internos e externos que garantem um pouco mais de estabilidade. Na parte interna, alguns servidores têm direito, por exemplo, a licenças não remuneradas. Então, se você for para o setor privado e não der certo, você pode, claro, retornar a qualquer momento. Mas, independentemente disso, quando você vai para o setor privado e você tem um nível de escolaridade, você tem uma veia de gerar resultados, né? Você consegue entender bem os processos e saber onde pode atuar para melhorar aquele determinado tema que você vem trabalhando, há uma estabilidade, inclusive, no setor privado.
Dentro do setor privado há uma escassez de bons profissionais, de profissionais que trabalham e de profissionais que geram resultados também. Então, esses profissionais do setor público que saem e que vão trabalhar ali, né, para o setor privado, eles raramente vão ficar desempregados. Por quê? Primeiro, que quando você está no setor privado, em alguma empresa, né, se for esse o seu caso, você vai ter outras empresas te observando, ou seja, qual é o resultado que o fulano gera para a empresa A. A empresa Z, ela também está observando, porque, claro, isso faz parte do trabalho no setor privado de observar a concorrência. Se você opta por montar uma empresa, montar uma sociedade com alguém, ali vai gerar, né, vai surgir uma série de oportunidades que estavam meio invisíveis para você, ou seja, eu como profissional hoje do setor privado, de vez em quando aparece algum tipo de pedido inesperado. Olha, você poderia atuar em determinado processo, ou em determinado contrato, ou com uma determinada consultoria na área A, B e C. Isso acontece com uma certa frequência, ou seja, além de você ir para o setor privado para uma oportunidade melhor do que a que você está atualmente, há uma chance de você escalar o seu produto, de você atender mais clientes, que é impossível enquanto você está, claro, no governo, que você tem aquelas restrições que todos nós conhecemos de contratação, de mais equipe, né? de tempo, né? O serviço público te consome muitas horas e você ali teria poucas horas para gerar renda extra. No setor privado, isso não acontece, você que vai escolher, né? Qual é a sua prioridade de tempo no momento, em que você vai investir em cada momento da sua empresa, você vai investir em ofertar mais serviços, você vai investir em contratar mais gente, você vai investir em ter mais clientes. Isso é uma decisão, claro, sua. Talvez isso soe um pouco longe no momento, mas fica aqui no canal que a gente vai conversar sobre isso muitas vezes ainda. E aí, tem outra forma de ganhar dinheiro rápido ou devagar que vocês observam? Se tiver, coloca aí nos comentários.